Vibe Mundial FM. E hoje estou aqui excepcionalmente neste dia, neste horário, para falar sobre assuntos ligados às ciências herméticas, às ciências milenares. E aí isso sempre tem a ver com a cabala, com a geometria sagrada, com a alquimia. E iniciei o programa de hoje dizendo o seguinte: ser extremista nas polarizações é tornar a nossa sociedade fratricida, tornando em palavras nossas, corriqueiras, mais simples. Polarizações existem e não tem como não existir. O próprio Hermes Trismegisto dizia: o universo é mental, o universo é ressonante e o universo é polar, quer dizer. Então, polarizações como coisas contrárias complementares, como dia e noite, frio e calor. Então, dois times vão jogar, um está vestido de camisa verde, outro camisa vermelha. Então, existe essa polarização até por uma questão de busca do equilíbrio, tal qual uma gangorra que pende para um lado, pende para o outro, ou a balança que procura sempre o fiel da balança para ver o equilíbrio dos seus pratos. Então, na política, na ciência, quando se é extremista nas polarizações, você torna a briga entre irmãos de uma maneira acirrada, perigosa, por isso que eu disse fratricida, onde irmãos vão matar irmãos, quer dizer, brasileiros se matando, ou sendo da mesma origem do tronco de Abraão, na faixa de Gaza, por exemplo, árabes e judeus, né, se matando. E não podemos ser extremistas, porque isto é contra a regra da sabedoria. A sabedoria diz que é o caminho dourado, é o caminho do meio, da harmonia dos mistos, daquilo que é contrário complementar, da tese e da antítese para que haja uma boa síntese. Este sim é o caminho da sabedoria. É aquilo que Salomão pediu a Deus, sabedoria, e conseguiu. Foi sábio para reger seu reino e deixar lições importantes para nós nos dias de hoje. Então, por exemplo, se você tem conceitos, por exemplo, como a teoria do design inteligente, muito controversa nos dias de hoje, mas a base inicial, a base desse design inteligente, que foi estudada por cientistas lá do exterior, é que é impossível que por detrás do revoar dos pássaros, dos movimentos simétricos e sincrônicos de um cardume, da simetria das galáxias, do furacão, do chamado número áureo, né, que se estuda na geometria sagrada, que está na rosa, que está no DNA do nosso corpo, não exista uma inteligência por trás de tudo isso. Uma inteligência que não vamos atribuir a um Deus antropomórfico, feito à imagem e à semelhança do homem, não. E sim ao contrário. Então, exatamente uma inteligência, uma consciência que se espalha em todas as coisas e a rege de alguma forma. Pode se chamar de Deus, se você quiser, de inteligência universal absoluta, de o grande arquiteto do universo, enfim. O que importa é que você tenha liberdade para pesquisar essa sua tese. Tal qual a lei da evolução de Darwin. Darwin fez um excelente trabalho e mostrou que certas espécies, elas têm a ver, sim, com algo ligado à evolução, que às vezes param no meio de uma fase. Você vê, por exemplo, um canguru, né? Então você vê um marsupial, canguru, você vê que ele parece que é algo que fica no meio da evolução. E uma coisa não anula a outra. A teoria de Darwin e a teoria do design inteligente. Agora, se eu coloco um rótulo no design inteligente como criacionista e um criacionista baseando em dogmas religiosos, isso cria o desequilíbrio. E se eu chego também na teoria de Darwin e falo que o elo perdido nunca foi encontrado, tudo isso mostra também falhas nesta mesma teoria. Seria quase como que colocar
um confronto desequilibrante entre as teorias da física de Newton, que é a física mecânica, e a física de Einstein, a física relativista. Elas são complementares. A mecânica e as leis de Newton, elas foram provadas até quando o homem pisou na Lua. Newton está conosco, porque mostrou ali que a gravidade da Lua era bem menor do que a nossa. Mostra que duas coisas jogadas do alto, não, então eles podem chegar onde tem pouca gravidade juntas, e uma série de outras coisas que tem a ver com o que Newton estudou. E não são invalidadas pela física relativista de Einstein, pela velocidade da luz. No universo mecânico de Newton, nós estudamos que o nosso corpo também tem as suas mecânicas. Mas no universo relativista de Einstein, no universo que pesquisou a luz, ele abriu caminhos para ver a relatividade do tempo. Como o caso do paradoxo do avô, que se fala, para ver a relatividade da nossa própria vida, a relatividade das verdades. E depois, posterior à física, ou até contemporânea com a física de Einstein, veio a física das subpartículas, que é a física quântica, mostrando então um outro universo, uma outra realidade, que não anula as anteriores, são complementares. Quando você tem uma mente aberta para coisas complementares, opostas, porque aí se tornam justapostas. Então, algo que tem uma reentrância, uma saliência, se encaixam. Dia e noite se equilibram. Frio e calor mostram o máximo do equilíbrio nas estações dos equinócios de outono e de primavera. É exatamente nesse equilíbrio que existe a vida. E é neste equilíbrio que está a sabedoria. Então, tudo que é tudo que caminha para uma polaridade excessiva, fanática, dogmática, desequilibrante, é fraticida. Pois eu tenho que ter 2 times para que haja uma partida de futebol. Como é que eu vou ser alguém que vai agredir ou até assassinar o outro que é de outro time? Como é que você vai querer agir de uma forma desequilibrante, insana, com alguém que tem uma ideia contrária à sua? Porque é bom você ver os contrários, até para tirar um equilíbrio de sabedoria. Então, na ciência, quando algo é muito radical, o que acontece? Acaba se tornando dogmático. Claro que se você fez várias experiências, passou por estágios que hoje são consagrados, estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é o caso das vacinas e tudo mais, aquilo foi aprovado, mas no decorrer do tempo, da própria teoria da evolução, as coisas estão constantemente mudando. Alguma coisa que era uma teoria X, ela pode ser contradita logo em seguida. E assim é tudo. Então a conciliação de alguns paradoxos é a chave da sabedoria. Então você pode ser alguém que estuda a validade da teoria de Darwin, estuda também a teoria do design inteligente, e aí então não precisa ser dogmático. Você pode ser alguém como no passado, se a gente pudesse voltar ao passado, quando colocava os sensitivos e os cientistas na fogueira. Um porque falava que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Outra, como uma sensitiva, como a Joana d'Arc, que dizia, eu vejo luzes, vejo seres ou anjos que falam comigo no entardecer e quando o sol bate exatamente nos vitrais da igreja. Então aí Joana d'Arc, sensitiva, e foi levada à fogueira. Quer dizer, então, sensitivos, cientistas, estar com a mente aberta, não é uma mente crédula. Você pode e deve fazer experiências, as chamadas ciências ocultas ou ocultadas, ou ciências herméticas. Não é um obscurantismo, embora muitos achem que assim é.
Essas ciências, elas foram sacrificadas em épocas passadas, porque a Biblioteca de Alexandria foi queimada e saqueada muitas e muitas vezes. Muitas coisas foram deturpadas. Como você vê o Gênesis bíblico narrado pelo povo semita, super válido, tão válido como o Gênesis da China, o Gênesis germânico, o Gênesis de outros povos, de outras etnias, né, de incas, maias, astecas, olmecas, né, de celtas, que você vai ver um paralelo nesse Gênesis, falando de mundos e submundos, supramundos, estudando universos paralelos, outras dimensões, seres que vieram do espaço. É uma mente aberta que é realmente a mente de consciência, que não usa somente o raciocínio lógico, que usa também a intuição. Não é a mente desvairada, cheia de fantasia, é deixar aberto para a intuição, para o experimento criativo, que é dali que saem os melhores insights. Polarizar, mesmo na ciência ou mesmo nas questões sociais, né? Se você defende e é justo a comunidade LGBTI, e é bom que exista alguém que defenda as diversidades, não quer dizer que você seja contra alguém que seja mais conservador, que trabalhe a parte em relação ao relacionamento hétero. Você vai encontrar pessoas fantásticas e pessoas de desequilíbrio e criminosas, tanto de um lado como de outro. É preciso que haja uma conciliação, que as pessoas tenham liberdade de expressar de forma oposta, mas que haja uma complementariedade, que haja uma harmonia. É isto que nós precisamos aprender, principalmente nesta pandemia. A autonomia médica de cuidar de seus pacientes, não é preciso ir contra, por exemplo, aqueles que apregoam a vacina e vice-versa. Isso pode ser complementar. Então, isso vem da sabedoria milenar, que agora chamamos de sabedoria perene. E toda civilização, que em vez de ser alguém que seria tirana, que ao vencer na batalha uma outra cidade, um outro país, uma outra tribo, ao invés de dizimar os seus oponentes, que conseguiam incorporar, né, conseguiam fazer um sincretismo da sua cultura com a cultura do povo vencido, tiveram muito mais sucesso do que aquelas que escravizaram os seus povos ou dizimaram eles. Isso é desequilíbrio. Dizimar, por exemplo, uma espécie animal, totalmente eu vou criar um desequilíbrio na cadeia ecológica. Vibe Mundial 95.